Oi, gente, tudo bem? Um abençoado novo ano para todos nós, com muita vida, muita saúde, muita alegria, muita fartura, muita benção, muita oração, muito do Espírito Santo de Deus na nossa casa, na nossa vida, né? Eu vou ler com vocês Jeremias capítulo 17, no versículo 3 e alguns versículos. Deus concede a Josafá vitória sobre seus inimigos. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. E disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. No versículo 6. No versículo 15 está escrito assim: E disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Jeosafá, assim o Senhor vós diz: Não temas, nem vós assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vós assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. No versículo 18, Deus fala assim: Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. No versículo 21 está escrito assim: E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Aí no versículo 22 está escrito assim: E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. E no versículo 27 está escrito: Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Jeosafá à frente deles, e tornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos. No versículo 28 está escrito: E vieram a Jerusalém com saltérios, com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. No versículo 29 está escrito assim: E veio o temor do Senhor Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. No versículo 31 está escrito assim: Jeosafá reina sobre Judá. Ele tinha a idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém, e o nome de sua mãe era Azuba, filha de Sili. E se você ler no versículo 3, está escrito assim: Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou jejum em todo o Judá. E quando a prova é grande, quando a luta é grande, né? E em toda a nossa vida, nós devemos fazer jejum e oração. Por que Deus deu a vitória para Josafá e falou para que não temesse, que a batalha era do nosso Deus? Porque ele convocou o povo de Judá
para orar, para jejuar, para clamar ao nosso Deus a favor daquela nação, para que o nosso Deus pelejasse contra os seus inimigos. E o nosso Deus falou para eles não temer, que a vitória era deles, que Deus lutaria por eles. E disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos disse: não temas, nem ficai assustados, por causa desta grande multidão. Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A multidão era muita. E Deus pediu que eles não se assustassem nem temais, porque a peleja era de Deus. E quando Deus entra na peleja, quando Deus entra na luta, quando Deus entra para vencer, não há quem ganha. Mas para isso precisamos orar, precisamos muitas das vezes entrar em jejum. E, gente, precisamos também convocar a nossa família para jejuar junto de nós, para orar conosco, porque é uma coisa muito séria. A palavra de Deus é muito séria. Às vezes você está numa peleja, numa luta muito grande, mas você precisa comunicar à sua família e aos seus filhos que eles precisam entrar em oração com você, que eles precisam jejuar juntamente com você para vencer. E não devemos temer nem assustar-nos perante a batalha que é grande, gente. Nós vivemos num mundo terreno, nós somos carne, mas a nossa luta é contra toda maldade espiritual, contra a potestade do mal. E às vezes você tenta fazer alguma coisa, você quer ir para frente na sua vida espiritual, você quer ter mais contato com Deus, e alguma coisa te puxa para trás. Você precisa convocar sua família, seus filhos, seu esposo para entrar em oração, em jejum com você. Porque naquele tempo não jejuava só um. Convocava-se uma cidade inteira para jejuar, para que Deus ouvisse a oração deles, que Deus recebesse o jejum deles em glória, para eles vencer a guerra. E a guerra daquele tempo era uma guerra humana, nação contra nação. E Deus sempre dava vitória para aqueles que se uniam ao nosso Deus, se uniam por uma causa justa. Aqui Josafá venceu e foi contra os humanos. Como ele venceu? Foi Jesus Cristo que venceu por ele. Porque teve uma nação inteira que foi convocada para orar, que foi convocada para jejuar juntamente com ele, para que eles vencessem aquela luta. E Deus ainda acalmou vossos corações, acalmou o coração deles, falando para eles: não temais, não assustais, porque a peleja é minha. Mas a peleja de Jesus Cristo desde quando nós oramos e jejuamos pela causa justa. E não é pecado você convidar o seu amigo, você convidar a sua amiga, você unir o seu familiar e pedir para que orar com vocês, para que se unirem em oração, em jejum, por uma causa, seja ela qual for. Porque um orando Deus ouve, e a oração de muitos é uma oração muito forte. Deus ouve a tua oração, mas quando um se reúne para orar numa causa só, que seja justa, Deus ouve. E não é pecado você convidar quem você conhece para orar juntamente com você por uma causa justa,
seja ela espiritual ou material. Então Jeosafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante ao Senhor, adorando-o. Então eles adoravam o Senhor, não tinham vergonha. Josafá pôs o seu rosto na terra, pedindo ao nosso Deus que viesse ao encontro dele. Ele não tinha vergonha, não se envergonhou de prostrar o seu rosto perante a terra. E aconselhou-se com o povo e ordenara cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa saindo diante das armadas e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. O seu cântico, quando o seu cântico é para o nosso Deus, é um louvor ao nosso Deus, porque eles, os cantores, foram cantar para o nosso Deus. E você louvando ao nosso Deus, o seu louvor tem que ser santo, tem que ser puro, não pode ser louvor mundano. Ele tem que ser um louvor que glorifica o nosso Deus, a majestade santa de Deus tem que ser um louvor puro, santo, um louvor que o nosso Deus vai receber no reino da glória dos céus. Você vai vencer todas as suas batalhas quando você não tiver vergonha de prostrar o seu joelho diante de Deus, de convocar a sua família para orar juntamente com você, porque isso não é pecado. Às vezes você une com a sua família, explica a sua situação e peça que eles orem juntamente com você. E a sua causa vai ser resolvida, porque o nosso Deus vai pelejar e vai vencer por você. O nosso Deus, ele quer o nosso temor, né? Ele quer de nós que nós tenhamos temor a ele, que nós jejuamos, que nós oramos e não tenhamos a vergonha de falar de Deus. Às vezes você precisa comunicar um amigo seu que você precisa da oração dele. Você precisa comunicar um primo seu, alguém da sua família, gente. Quanto mais gente para orar em uma causa, mais força tem a oração. Não que a sua oração sozinha não tenha força, mas como o Judá inteiro se reuniu para orar a favor de Josafá, para que Deus entregasse para ele aquela vitória, Deus viu como aquele povo era unido, como aquele povo tinha amor no coração, como aquele povo queria que Josafá, que aquela terra fosse uma terra vitoriosa. Quando se une todos a favor de um, Deus vê que entre eles há amor, que entre eles há caridade, que entre eles tem um dom do amor, o dom de Deus, que entre eles um quer o bem do outro. Quando todos se unem em uma causa, em oração, em jejum, Deus está olhando do céu, está vendo que estão unidos, querendo um o bem do outro. Porque o teu bem é o bem do teu próximo. Aí Deus entra com poder, com glória e dá a vitória na tua mão, seja ela qual for. Não devemos nos assustar, porque nós nos assustamos, né? Nós tememos a nossa aprovação, a nossa luta, nós tememos, porque nós somos carne. Nós tememos a nossa luta, nós tememos tudo que vai acontecer na nossa vida. Às vezes nem aconteceu, nós já estamos imaginando. Às vezes vem uma aprovação, nós estamos temendo. E Deus vem e nos acalma, não se assuste, não se apavore, eu vou vencer por você. Quando Jesus Cristo fala, eu vou vencer por você, mas Ele quer a sua oração, Ele quer o seu jejum, Ele quer a sua obediência, Ele quer a sua gratidão e o seu amor para com Ele. E aí vem as vitórias, vem as alegrias, vem aquilo que o seu coração almeja. Por isso que fala da união da igreja. A união da igreja
É nós somos a igreja de Jesus Cristo, seus filhos são a igreja de Jesus Cristo, a sua esposa é a igreja de Jesus Cristo, seu pai, a sua mãe, a sua família é a igreja de Jesus Cristo. E se todos unirem em prol de uma causa, o nosso Deus vence a batalha e te entrega nas tuas mãos. A união da igreja, Deus olha. Deus olha quando a igreja está unida. A igreja, cada um de nós. Tem a igreja que nós vamos congregar, que é feita de concreto, de laje, né, que os homens fizeram. Mas na Bíblia está escrito que a igreja somos nós. Então você pode ir na igreja, mas a igreja começa em você. A igreja tem que estar em você. E quando você põe em mente que a igreja começa em você, tem que estar em você, você já sabe o que Deus quer de você. Se está passando por algo e quer vencer, comunique a sua família e ponha a sua família para orar. Pede eles com amor, com carinho, para que possam orar juntamente com você. Que tudo vai mudar ao seu redor, na sua vida espiritual, na sua vida material e na vida deles também, porque a sua vitória é a vitória da sua família. Então, o amor de Jesus Cristo tem que prevalecer sobre a sua família, sobre a minha família, sobre a igreja, que é cada um, porque a igreja começa em cada um de nós. Fique firme na rocha de Jesus Cristo, não desanime por nada. Por nada, firme na rocha de Jesus Cristo. Jejue, entre em oração, estude a Bíblia, fala com Deus, converse com nosso Deus e una a igreja. A igreja que está na tua casa, os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo. Que a vitória é certa. Fiquem todos com o nosso Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe o lar de vocês, a saúde de vocês. E fiquem firme em Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus abençoe.